Olá, família! Sejam todas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Diego Ângelos, educador financeiro, e é um prazer estar aqui levando conteúdo para você, para sua família, para a gente transformar e levantar novas famílias investidoras, onde vocês vão poder investir todos os meses. Esse é o meu objetivo, essa é a minha missão aqui com vocês, nesse canal do YouTube e também lá no Instagram, onde eu coloco conteúdos diariamente, onde a gente pode também conversar de uma forma mais próxima, pode mandar direct, que a gente está sempre à sua disposição. E o tema de hoje, vamos falar sobre a incerteza com as finanças. Então, se liga aí na marretada de hoje. Pois é, a incerteza financeira nas famílias é como um peso invisível que sufoca os sonhos, criando uma angústia diária que, ao ver os planos sendo constantemente adiados, a esperança da estabilidade se torna cada vez mais distante. E aí, família, como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser depois aí dessa questão dessa incerteza financeira? Essa angústia, onde todos os dias você tem que trabalhar de dia para comer de noite quase. Você espera um mês inteiro para receber o seu salário, e você é só um pagador ali, você recebe dinheiro e já tem que pagar suas contas. E fica nesse ciclo vicioso todos os meses. E aí? Como é que vai ser o seu futuro? Como é que vai ser o futuro da sua família? Se você ficar sempre no 0 a 0, sempre empatando, os meses aí devendo, como é que vai ser o futuro financeiro seu e da sua família? Então, fica aqui comigo, que até o final eu tenho certeza que a gente vai conseguir subir nesse patamar e vai conseguir mudar e virar esse jogo, onde eu vou te ensinar algumas técnicas para você conseguir, pelo menos, guardar dinheiro no primeiro momento, para depois, quem sabe, investir. Essa incerteza que acaba aí assolando muitas famílias, ela gera consequências muito extremas, principalmente na questão da saúde, na saúde mental, naquela saúde do estresse, da ansiedade, onde você não consegue dormir direito porque sabe que no outro mês, no outro dia, pode ter um problema financeiro, onde você sabe que qualquer coisinha que sair um pouquinho da linha, um pouquinho da rota, pode te trazer um problema financeiro. Onde você sabe que qualquer situação com seu filho, com a sua filha, que você precisa de um valor a mais, você não vai ter como. Vai surgir um passeio na escola, você vai ter que fazer uma viagem onde você vai ter que colocar gasolina muitas vezes, você não tem o dinheiro, porque você está sempre no 0 a 0, sempre naquela incerteza financeira. Isso dá muito estresse. Isso não sou eu que estou falando, tem muitos números, muitas pesquisas que falam que o estresse financeiro é um dos maiores preocupadores das famílias. Então, a gente precisa mudar essa realidade e virar esse jogo. Uma outra questão, uma outra consequência é a dificuldade no planejamento do longo prazo, onde a gente acredita que somente ali aquelas coisas do dia a dia, a gente vai vendo o dia passar, já estamos em maio, daqui a pouco em junho, o mês vai passando, correndo, e a gente não consegue se organizar e se planejar. E nossos sonhos vai ficando para depois, nossos objetivos vai ficando para depois, porque a gente só está pagando contas. A gente trabalha para pagar conta. E não pode ser assim, família. A gente precisa efetivamente mudar essa realidade. O dinheiro, ele acaba entrando dentro das conversas da nossa família como um problema. E não pode, o dinheiro precisa ser a solução. O dinheiro, muitas vezes, ele não vai trazer a felicidade plena, mas com certeza ele pode trazer a infelicidade, caso você não tenha. Ele pode trazer muitas preocupações, caso você não tenha. Né? Como estão os seus pais, né, os seus avós, nessa questão financeira? Talvez eles sejam um pouco melhor do que você, um pouco pior do que você, mas como eles estão? Imaginem como você quer estar daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos. Como você se imagina? Como você imagina os seus filhos na sua idade? E você tem que imaginar que toda decisão que você toma hoje, ela vai trazer consequências no futuro. Então, você precisa efetivamente começar hoje essa transformação. E muito acontece com a deteriorização dos relacionamentos familiares. Vocês acabam, muitas vezes, ali não tendo um diálogo saudável,
vocês têm muitas vezes os perfis diferentes, né? A gente vai falar sobre isso aqui no vídeo. Eu quero que você se identifique entre a sua família. Então, como que é essa relação financeira entre a família? Né? Não é à toa que questões financeiras é o segundo maior caso de divórcio entre os casais, porque não tem diálogo, porque são perfis diferentes. Um quer gastar, outro quer guardar, outro quer economizar, outro quer viajar, outro quer ter um planejamento de longo prazo, outro quer gastar tudo hoje. Não dá certo. Então, a gente precisa ter diálogo. A gente precisa entender a situação financeira da família como um todo. Não adianta cada um ter o seu salário, cada um se virar como dá, e quando o bicho pegar, vai dar problema. A gente precisa ter diálogo na família. E muitas vezes, quando a gente está no 0 a 0, e nessa relação familiar, a gente acaba tentando segurando, e quando vê, acaba desistindo, perdendo as esperanças e toma decisões impulsivas. E essas decisões impulsivas, depois de cansado de tanto autocontrole, acaba dando problemas muito piores. Então, todo aquele período que você se privou de algo, você acaba gastando tudo de uma forma impulsiva, porque acaba se cansando. E aí dá consequências muito piores no longo prazo. Então, você precisa compreender que esses 3 passos, o estresse, a ansiedade, dificuldade no planejamento do longo prazo, deteriorização dos relacionamentos familiares e a tomada de decisões impulsivas são consequências desta incerteza financeira. Tá? Mas eu estou aqui para te ajudar. Eu já trabalho com educação financeira familiar há mais de 7 anos. Já atendi centenas de famílias, muitos cursos, muitos conteúdos, muitos vídeos por aqui, onde a gente conseguiu identificar alguns padrões, algumas formas de auxiliar efetivamente na prática essas famílias. Eu fiz 2 pós-graduações em finanças, já trabalhei em muitas startups, muitas empresas que têm em prol essa questão financeira para adolescentes, para crianças e para famílias. E eu estou aqui hoje, dando esse conteúdo para você, servindo a você para você conseguir efetivamente transformar a sua vida de uma forma gratuita. Então, senta o like aqui, só dá uma curtida e compartilhe com alguém da sua família, onde você possa efetivamente ajudar e transformar também a sua vida financeira. Mas e como efetivamente resolver esse problema, Diego? Então, vem comigo que eu vou te trazer algumas técnicas, algumas ferramentas principais. A primeira coisa é a mentalidade financeira. Você precisa ter um autoconhecimento. Você precisa compreender como você se relaciona com o dinheiro do seu dia a dia. Você precisa se conhecer. Quando você recebe o seu dinheiro, o que você faz com ele? Quando você está triste, quando você está feliz, como você gasta o seu dinheiro? Qual que é o seu comportamento financeiro? E qual que é o comportamento financeiro do seu companheiro, da sua companheira, do seu filho, da sua filha? A gente precisa entender os perfis financeiros familiares. Tem um autor que é incrível, o trabalho dele, que é o Gustavo Cerbasi. Ele traz 5 principais perfis financeiros. Eu quero que vocês se identifiquem aí e coloquem aqui nos comentários quais são os perfis da sua família. Eu quero ver, depois eu vou comentar com vocês. Então, a gente tem o primeiro perfil, que é o descontrolado. Esse é aquele que não está nem aí, não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, ele vai deixando a vida me levar, é aquele que vai só no Zeca Pagodinho e vai aí não se preocupando e vai dando jeito, tem suas dívidas ali, não se preocupa, ele tem aquela típica frase que é: e se eu morrer amanhã? Se eu morrer amanhã, pelo menos eu aproveitei, pelo menos eu gastei, não tem problema nenhum. Então, esse é o descontrolado. Será que tem alguém na sua família que é descontrolado? E aí temos o segundo, que ele é o gastador. Ele gosta de gastar, ele não é tão descontrolado assim também. Ele gosta de gastar, mas ele sabe que aqueles gastos não estão sendo muito saudáveis para ele. Então, ele não tem um olharzinho crítico, assim, Ele não é tão endividado, Ele pega umas parcelas ali na loja, faz aqueles crediários, nas lojas, mas ele consegue ter aquela autopercepção de que ele está gastando demais, mas muitas vezes não consegue se controlar. Então, ele tem momentos, aquelas angústias de saber que ele acaba gastando um pouquinho mais, mas ele fica naquele momento ali. E daí tem também o desligado. O terceiro é o desligado. Esse aqui, ele não gasta muito mais do que ele ganha,
mas ele não sabe muito bem quanto ganha, quanto gasta, ele acaba ficando no 0 a 0 meio que no automático. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas, como é que você controla o seu dinheiro? E a pessoa, de cabeça. Tudo dá certo. Então, essa é aquela pessoa desligada. Né? Eu tenho em casa aqui, a minha noiva, ela tem esse perfil desligado. Né? Ela tem aqui do outro lado o financista, né? Que é o último perfil que a gente vai chegar lá, que eu acabo ajudando ela. Então, a gente tem essa questão também das trocas. Né? Um pode ajudar o outro, um pode puxar o outro para cima. Né? O pior é quando um puxa para baixo, né? Mas a ideia é ter o equilíbrio. Né? E o quarto perfil é o poupador. É aquele que consegue poupar o dinheiro, né? Tem ali as suas despesas bem organizadas e consegue poupar um pouquinho, coloca um pouquinho na poupança, consegue guardar um pouquinho. Né? Ele tem aquela típica frase que é assim, ó, não, vou conseguir organizar minhas finanças e no final do mês, se tudo der certo, eu vou conseguir guardar. Né? Normalmente, essa galera acaba ficando sempre ou no 0 a 0, ou guarda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Né? Então, ele tem esta relação com o dinheiro. Né? Ela sabe quanto ganha, sabe quanto gasta, consegue poupar um pouquinho, mas não tem aquele olhar de investir, aquele olhar de multiplicar as finanças, né? Multiplicar o seu patrimônio. Né? Que seria, sim, o quinto perfil, que é o financista. O financista, sim, esse já tem um olhar mais investidor, ele consegue receber o seu salário, já conseguir poupar, já conseguir investir, pensando nos seus objetivos, nos seus sonhos. Né? Então, aí nós temos esses 5 perfis financeiros que eu quero que você se identifique e coloque aqui embaixo, né, nos comentários. E não adianta também saber o seu perfil, fazer esse autodiagnóstico, ter esta relação bem definida e não colocar em prática. A gente vai ter hábitos financeiros bem definidos. Então, tem uma técnica que eu utilizo, que é dos hábitos financeiros saudáveis por 21 dias, onde você vai se autoanalisar, você vai colocar todos os dias no papel quais são os seus hábitos financeiros na hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E são detalhes, gente, não é só na hora de que você paga o cartão. É na hora que você acorda e daqui a pouco acorda atrasado e acaba tendo que pegar um transporte por aplicativo ao invés de pegar um transporte público. É que daí você vai acabar pegando a dinâmica, que é mais caro. É quando você não se organiza e acaba tendo que, ao invés de levar sua marmita para o trabalho, você vai ter que ir num restaurante, você vai acabar comprando um lanche a mais. É nesses detalhes aonde está o furo. Você acaba gastando mais do que ganha. Nesses detalhes. Então, prestem atenção e essa ideia é que por 21 dias você anote suas despesas, as suas receitas, você anote quais são os momentos ali que você acaba pagando a mais algo que não precisava. É você esquecer a fatura do cartão, esquecer o pagamento de uma conta e pagar juros por isso. Né? Então, é ter o hábitos financeiros saudáveis, né? De fazer uma academia. Então, não é só financeiro, como eu disse, é questão também da saúde física, da saúde mental, é todo um combo, vamos dizer assim. Então, segunda dica para você mudar essa realidade da incerteza financeira é ter hábitos financeiros saudáveis. E a terceira dica, não menos importante, é ter uma renda extra. A gente precisa buscar fontes de renda. O ideal é sempre ter mais de uma fonte de renda. Se você tem somente uma fonte de renda, sinto muito informar, você já está errado. Você precisa ter mais de uma fonte de renda. Mas eu sou CLT, eu sou funcionário público. Atualmente, a gente precisa ter mais de uma fonte de renda. Ninguém mais tem garantia nenhuma. Eu já fui funcionário público e já tive um momento naquela empresa pública que eu trabalhava, onde a gente teve, sim, parcelamento do nosso salário. Você imagina, você está tranquilo, sou funcionário público, mas tem que fazer o pagamento parcelado das suas receitas, e daí, naturalmente, você vai ter que pagar as suas despesas também, vai acabar pagando juros. E aí? Então, a gente precisa ter mais de uma fonte de renda. Aí, quais são as alternativas que você pode vir a buscar? Então, é muito individual. Né? Então, você vai ter que buscar dentro da sua realidade. Você pode, eu tenho um carro, pode fazer um motorista de aplicativo no final de semana, no final da tarde, por que não? Você daqui a pouco tem ali uma habilidade culinária. Você pode fazer doces, salgados para vender. Pode ser no final de semana, pode ser de 15 em 15 dias, pode ser no feriado, pode ser em datas comemorativas. Natal, Páscoa, Dia dos Namorados, Dia das Mães, quase todos os meses tem uma data especial, onde você pode vir a fazer algo, né, uma cesta de Natal, cesta de Dia das Mães, cesta de Dia dos Namorados. Olha só que bacana que você pode fazer.
né? E algum hobby que você tenha. Daqui a pouco você joga futebol muito bem, joga na Várzea aí no final de semana e faz um dinheirinho a mais aí. Ou daqui a pouco você canta muito bem, por que não aperfeiçoar isso e fazer cantar em algum local, cantar em eventos? Né? Então, veja alternativas dentro da sua realidade. Eu já fiz transporte por aplicativo, hoje eu trabalho com várias fontes de renda, então tem um livro que eu já escrevi, está aqui até do ladinho, aqui, ó, qual o maior investimento? Depende, é uma fonte de renda que eu tenho, eu faço palestras, eu dou aulas, eu tenho os cursos online, eu tenho várias ferramentas, consultorias, né? Então a gente precisa ter fontes de rendas diferentes. Né? E quem sabe no futuro, como eu tenho também, você possa vir a ter investimentos como uma fonte de renda adicional na sua vida financeira. Então, esse é um dos meus objetivos, que você invista todos os meses e no futuro você tenha uma renda passiva, onde você não precisa necessariamente trabalhar para ter uma renda. Então, esse é um dos meus objetivos aqui com você nesse vídeo. Bom, eu sei que não é fácil, a gente fica nesse círculo vicioso, sempre a mesma coisa, daqui a pouco que já vem até uma herança familiar dos nossos pais, mas a gente precisa bloquear, quebrar e mudar essa realidade. A gente precisa compreender que isso pode trazer muito mais benefícios de médio e longo prazo do que prejuízos no curto prazo. Então, a gente precisa ter uma tranquilidade financeira, tirar essa incerteza da nossa vida, receber o nosso salário e estar tranquilo que ele vai dar certo para pagar nossas contas, vai sobrar um valor para a nossa reserva, vai sobrar para investir, a gente vai conseguir ter uma paz, uma tranquilidade. O problema não ser um problema, o dinheiro ser a solução. Essa é a ideia, a gente poder dormir tranquilo. E eu não estou falando aqui em investimento e coisas complexas, não. Eu estou primeiramente criando que você crie hábitos para você conseguir poupar, para você guardar dinheiro. E depois a gente vai fazer muito conteúdo aqui sobre investimentos. Mas no primeiro momento eu quero que você somente guarde, poupe, crie esse hábito de guardar dinheiro. Mas vamos recapitular um pouquinho de tudo que a gente viu durante esse nosso vídeo. Então, a gente viu as consequências da incerteza financeira, onde você acaba tendo problemas de saúde mental, de saúde ali, emocional, estresse, ansiedade, produtividade. Muitas pessoas acabam tendo uma produtividade profissional pior quando está com problemas financeiros. Né? Dificuldade de planejamento do longo prazo. Como você vai estar na sua... os planejamentos de longo prazo, a gente precisa começar hoje. Não é um longo prazo que você vai começar depois. Você tem que começar hoje para surtir efeito no longo prazo. Né? Deteriorização do relacionamento familiar. As pessoas não conversam sobre dinheiro em casa. Os casais não conversam. Pai e filho não conversam sobre dinheiro. Casais estão se separando porque não conversam sobre o dinheiro. Então, a gente precisa inverter isso e conversar. Tem esse momento aqui, é o momento de uma família rica, conversando sobre dinheiro tranquilamente em casa. E né, evitar tomada de decisões impulsivas. Quando a gente tem uma incerteza financeira, a gente acaba tomando decisões impulsivas. Porque a gente cansa daquele autocontrole de ficar segurando, não posso comer nada diferente essa semana, e acaba gastando depois de uma forma desenfreada, pega o final de semana, vai para a praia e acaba gastando mais do que deveria. Então, a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar a nossa mentalidade financeira. Primeiramente, tendo o nosso autoconhecimento financeiro, entender o nosso perfil financeiro, entender o perfil financeiro do nosso cônjuge, da nossa família, criar hábitos financeiros saudáveis. Tente, por 21 dias, fazer esses hábitos financeiros saudáveis dentro da sua família. Faça uma tabela, coloque na geladeira dessa casa, para vocês anotarem ali todos os hábitos financeiros da família. E, por fim, não menos importante, ter uma renda extra. Ter uma renda adicional, onde vocês possam vir a usufruir disso para ter uma reserva financeira, para ter uma tranquilidade financeira. Então, esse é o convite que eu faço para vocês conseguirem, a partir daí, começarem a poupar dinheiro todos os meses e também investir todos os meses. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui abaixo, né, o seu perfil financeiro e o que você gostou ou não desse vídeo e o que você quer vir, né, a ver nos próximos conteúdos, o que você quer aprender comigo.
né? Tenho muito prazer de estar aqui falando com você e com a sua família. Se você quer acompanhar conteúdos diários, me segue lá no Instagram. Curta aqui esse vídeo, compartilhe com outras famílias, onde a gente pode transformar a sua vida. Então, muito obrigado. Valeu. Até a próxima semana.